Olá, muito boa noite. O que a Semana Santa significa para você? Para os cristãos, o momento é de celebrar a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. São 8 dias e tudo começou no domingo passado, quando foi comemorado o Domingo de Ramos. Ao longo da semana, os cristãos relembraram por meio de missas, cultos e orações todo o trajeto de Jesus Cristo até o Calvário. Na Sexta-feira Santa, portanto ontem, a igreja reviveu a crucificação e morte de Cristo. Hoje, sábado de Aleluia, é o dia que antecede a ressurreição. Neste sábado santo é celebrada a Vigília Pascal, ocasião em que os fiéis cristãos se reúnem em constantes orações durante toda a madrugada que antecede o domingo de Páscoa. O significado da Vigília Pascal está relacionado com a preparação para a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, aconteceu 3 dias após a sua morte. Mas será que a sociedade está atenta ao significado da Semana Santa? Será que para muita gente a Semana Santa é mais um feriado prolongado, dias de descanso ou até uma semana como qualquer outra? Aqui ao meu lado estão o pastor da Igreja Docmus, que também é psicólogo, Carlos Mendes, e o padre da paróquia de São Pedro Marte, em Olinda, o Monsenhor José Albérico Bezerra de Almeida. Boa noite e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Olha, se vocês acreditam que a Semana Santa ela perdeu o seu sentido para a sociedade? Infelizmente, eu vou ter que dizer que sim, porque a ênfase que se dá maior agora é a importância do feriado, é a importância do descanso, é a importância, se fosse dada importância à família, com a reflexão acerca da morte de Jesus Cristo, até que nós poderíamos considerar isso como algo importante, mas desde que não se esquecesse da razão maior que foi a morte de Jesus. A morte de Jesus foi importante, mais importante do que a morte de Jesus foi no domingo. Então as pessoas praticamente pouco, já não lembram mais da sexta-feira, do sacrifício de Jesus, não pela paixão, como se diz, a paixão de Jesus Cristo, mas pelo amor de Jesus pela humanidade, que fez o que ele fez. Mas um domingo que foi exatamente a grande vitória de Jesus sobre a morte, que foi a ressurreição. Monsenhor? Infelizmente, isso que o pastor Carlos nos diz, infelizmente a gente percebe, né? Talvez porque, também aqui a gente precisa distinguir, que para aqueles e aquelas que frequentam as nossas igrejas, a gente pode dizer que as coisas não mudaram. Se a gente observou, por exemplo, ontem, na Sexta-feira Santa, a multidão estava aí. E é interessante que está mais presente na sexta-feira do que no domingo, porque há uma identificação muito grande com o sofrimento seu. O povo se identifica com o sofrimento de Jesus. Por isso ocorre tanto na sexta-feira. E, infelizmente, todo o nosso trabalho, parece que ainda não logrou muito efeito, é de mostrar que o maior está no domingo, que a razão da nossa fé é a vitória de Jesus. Quer dizer, a vitória sobre a morte. As pessoas no domingo estão muito mais preocupadas em cear, e continuar comendo um peixe, um bacalhau, ou mais ainda com o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate? A tradição, geralmente as tradições, Helena, de uma atividade santa, vamos dizer assim, existe um contraponto para uma atividade secular. E essa atividade secular faz com que as pessoas aproveitem para ter uma oportunidade para poder vender, fazer seus negócios, difundir os seus produtos. E o chocolate em si é algo muito forte, não é? Que não tem nada a ver com a representação da ressurreição, como também o coelhinho. Mas o coelhinho representava a simbologia de vida, né? E produção de vida, e esse sentido que daria essa conotação. Mas que há uma deturpação, há uma ênfase muito maior a você estabelecer um momento de descanso, um momento de consumo, do que propriamente a razão maior, que é a ressurreição de Jesus. Não, o senhor acredita que a sociedade está descrente? Não. Eu gosto muito de ver por outra ótica. Eu acho que a sociedade está vendo por outro ângulo
que a igreja sempre mostrou. Então nós precisamos descobrir também e até entrar na sociedade para mostrar que aí também há sinais de vida. Quando a gente celebra a ressurreição de Jesus, o que é que a gente está querendo celebrar? É a vitória da vida sobre a morte. E acho que onde as pessoas estão se alegrando, onde as pessoas estão convivendo na paz, onde as pessoas estão sentando à mesma mesa, isso são sinais de vida também, sinais de ressurreição. Então, acho que as pessoas estão encontrando outras maneiras de celebrar também, até no seu descanso, no seu lazer. Claro que há os exageros. Sim, porque muita gente aproveita porque é um feriadão, vamos beber, é muito show, é muita festa, temos muitos acidentes, as consequências de tudo isso. Que há os exageros. Infelizmente, nós não sabemos dar limite às coisas, não é? Então, nós precisamos encontrar também aí sinais de vida, sinais de alegria do povo, e isso também é ressurreição. Pastor, o senhor concorda com o que o Monsenhor Albérico colocou? Veja. Ainda eu acrescentaria, o senhor acha que as pessoas, elas não têm fé? Eu jamais vou discordar do Monsenhor, porque eu já aprendi um monte de coisa com ele antes de iniciar o programa, hoje, sábado, pós esse momento sublime. Mas eu quero dizer que no dia a dia as pessoas estão praticamente celebrando vida, sim, mas eles não sabem mais a razão pela qual aquele dia está sendo celebrado vida. As palavras do Monsenhor Albérico, essas são importantes demais, porque são princípios joaninos, são princípios de amor, são princípios de relações, principalmente do otimismo. Eu quero vislumbrar por esse viés também, mas infelizmente eu vejo que as pessoas, tal como a época do Natal, elas esquecem da finalidade principal da comemoração desse dia. E as pessoas, às vezes, vão para a igreja, vão para os encontros e esquecem de aplicar isso dos princípios cristãos que regem esse momento. Então, nunca, jamais discordar do Monsenhor. Pelo contrário, eu quero ratificar as palavras dele. Mas quando a gente quando vocês estão colocando essa questão que ou as pessoas elas esquecem ou elas estão sendo sufocadas por tantos problemas, por tantas dificuldades, pela crise, pela falta de dinheiro, falta de desemprego, a gente leva que elas são sufocadas por isso e isso acaba afastando, ou de fato elas não têm informação, falta às igrejas, falta se falar mais da palavra de Cristo, ou simplesmente elas não têm fé e não acreditam? Deixa eu complementar o meu raciocínio, que eu acho muito importante essa sua colocação. As pessoas não leem mais Bíblia. As pessoas não ensinam mais a Bíblia. As pessoas não têm mais cultos domésticos. As pessoas estão, se são frutos de estresse, são frutos de alguns outros problemas ou de erros, mas eles estão esquecendo. Alguns até, infelizmente, estão apostatando da fé. E passa a ter uma frieza muito grande nessa relação. Acho que é um momento de reflexão, não de refletir. Você vai refletir, fica só numa ação de refletir. Mas se você faz uma reflexão, é como uma junção de você refletir para agir. Então você agindo, partindo do princípio do conhecimento bíblico, do conhecimento da história, porque não tem coisa... é meio dicotomia, é meio antagônico que eu vou falar agora, mas não tem coisa mais gritante do que você ver o sacrifício de Jesus na cruz. Ontem, quando a gente assiste filmes, encenações, dói dentro de nós. Mas tem muita gente que quando assiste aos filmes chega a chorar. É verdade, né? É verdade. E as pessoas esquecem disso, que esse sacrifício vicário de Jesus Cristo foi para mim, foi por você, foi por ele. Então as pessoas perdem essa sensibilidade de viver esse amor. Então a alegria de convívio é importante na família, na relação interpessoal. Mas tá ótimo, excelente, mas por quê? Para quê? Quando eu tenho a minha atitude baseada em foco ou na origem cristã, é uma forma. Quando eu tenho minha atitude de relacionamento humano também, baseado apenas no princípio de viver bem, é outra forma. Não, senhora Bela.
Eu concordo também aqui com o pastor. Eu acho que nós precisamos, nós como igreja também, além de chamar mais, mas a gente dar mais formação, dar mais conteúdo, né, da palavra de Deus, da tradição da igreja. Hoje, por exemplo, eu estava pensando, quem é que sabe hoje por que esse dia de Páscoa? Por exemplo, por que não é um dia fixo, como é o Natal? Pouca gente não está lembrado disso. A igreja sempre celebrou no primeiro domingo, depois, aliás, da primeira lua cheia, primeiro domingo, depois da primeira lua cheia da primavera, lá no hemisfério sul. Porque, segundo a tradição, foi numa noite de lua que Jesus deu a sua vida. E aqui Fazenda Nova faz tão bonito, né? Aquela encenação lá do horto, sempre tem, quando não está chovendo, né? Uma lua cheia, bonita, para lembrar isso. A noite estava cheia do amor de Deus, né? Presente, querendo salvar a humanidade. Então a gente esquece tudo isso, porque nem olha mais para a tradição, muito menos para a palavra de Deus, muito menos para a doutrina da igreja. Né? Então acho que nós precisamos, nós como igreja, nós precisamos dar muito mais formação ao nosso povo e ir mais além da formação, fazer com que aquilo que eles recebem de formação, aquilo que eles celebram nas nossas igrejas, nos nossos cultos, que eles possam viver também no seu dia a dia. Que possa ter uma extensão, sobretudo no seio da família. Não ficar só no discurso, claro, né? Olha, pelas redes sociais, nós fizemos a seguinte pergunta. O que a Semana Santa significa para você? As respostas surpreenderam. Os internautas responderam: ganho dinheiro com o espetáculo de Nova Jerusalém, muita cachaça e curtição. É um evento meramente comercial e carnavalesco. Já significou alguma coisa, mas hoje não passa de mais uma semana. Nada, um dia como qualquer outro. Um momento de refletir acerca de uma grande celebração. Você concorda? Ponto de Vista volta no próximo bloco. O que a Semana Santa significa para você? Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. Aqui no estúdio, eu converso com o pastor da Igreja Docmus, que também é psicólogo, Carlos Mendes, e com o padre da paróquia de São Pedro Marte, em Olinda, o Monsenhor José Albérico Bezerra de Almeida. Olha, a gente falava no finalzinho do primeiro bloco dessa questão, de repente, da necessidade das pessoas terem informação. Né? Saber, conhecer um pouco da história e aí, consequentemente, saber do significado. Né? Ou se são aqueles que realmente não têm fé, não acreditam mais. E, em função disso, às vezes até a gente se questiona, se a gente perguntar para as pessoas, você sabe o que é a quaresma, o porquê da quaresma? E as pessoas não sabem. Concorda? Concordo. Ninguém sabe o significado. E aqui, eu acho que é um questionamento para todos nós. O que é que nós estamos fazendo com aqueles que frequentam as nossas igrejas, se nem a informação nós estamos conseguindo transmitir? Imagine a formação. Então, acho que nós temos que rever também nossa metodologia, nosso jeito de dizer as coisas, para que realmente as pessoas aprendam e possam levar tudo isso para a sua vida. Eu acho que é questionamento para todos nós. A quaresma, por exemplo, um tempo tão rico para todos nós, né? Esses 40 dias de preparação para o grande acontecimento da história do cristianismo. Toda a nossa fé vem daí. O alicerce da nossa fé está na vitória de Jesus. E nesta vitória que não só ficou nele, mas por graça, por bondade dele, foi possibilidade que se abriu para a humanidade inteira, de todos os tempos e de todos os lugares. A gente recebe esta graça de Deus de poder ter, se a gente quer, a eternidade. Né? A vida vai ser vencida. Ou, aliás, a vida é vencedora. A vida vence a morte. É esse o sentido, essa é a razão da nossa fé.
Pastor, o senhor diria que a celebração da Páscoa, ela é a maior de todas as celebrações que existem? Com certeza. Eu não posso jamais colocar um assunto do nascimento de Jesus ou da morte de Jesus como um assunto menor, porque são cruciais, mas a maior expressão, como disse muito bem o Monsenhor Albérico, do cristianismo é a ressurreição. É exatamente onde todos passaram a noite questionando por que Jesus morrera. Não é? Então, nesse dia de hoje, por exemplo, que estava antecedendo a ressurreição, quais eram os pensamentos dos discípulos, das pessoas que seguiram Jesus? E ele não venceu a morte. Ou como ele não venceu a morte? Mesmo nessa hora a gente esquece de tudo. Ninguém imaginaria lembrar que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Não é? Porque é algo muito forte. E as pessoas que puderam testificar isso à época de Jesus, deve ter sido um impacto muito grande. Nós que não vivemos aquilo, por isso que nós somos bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que creram, que não viram e creram, não é? Que somos nós que não vimos isso. Não é? Então, isso é muito importante. A ressurreição é algo imprescindível para a nossa fé. Não é? E para reforçar também essa relação de difusão do reino de Deus. Billy Graham disse uma coisa que me fez lembrar agora, porque o Monsenhor falou e me fez lembrar. Ele disse, um grande conferista mundial, ele disse, se eu tivesse de voltar, eu não pregaria para tanta gente. Eu escolheria 12 pessoas e me dedicaria à formação dessas 12 pessoas a cada 3 anos. Então as palavras do Monsenhor foram muito importantes, me fazendo remeter essa frase de Billy Graham. Hoje a igreja compete a formação, a orientação espiritual. Né? Muitos esperam que a igreja até seja uma orientadora política. Não. A gente tem que orientar fortemente o aspecto espiritual. Político até sim, para fazer com que as pessoas saibam escolher, principalmente o dia de celebrar a ressurreição de Jesus. Olha, não comer carne vermelha é o correto nesses dias santos ou isso é apenas um mito? Tem alguma relação? Olha, é interessante que a igreja, quando ela tem seus princípios e daí se torna tradição, às vezes no meio do caminho a tradição perde um pouco seu significado. Veja, durante a Quaresma, a igreja colocou para todos nós como remédio nessa tentativa, nesse esforço de conversão, de mudança de vida, a oração, o jejum e a esmola. Isso é da tradição da nossa igreja. E as 3 coisas estão muito juntas. Mas não é para ficar coisa simplesmente pela coisa em si. Por exemplo, o jejum não é simplesmente deixar de comer ou se abster disso e daquilo. Mas cada um deve ir descobrindo de que é que eu preciso jejuar. Eu conheço muita gente, por exemplo, que precisa jejuar da língua. Porque tem a língua muito ferina, porque fala demais. Há outros que precisam jejuar dos olhos, porque olham para onde não devem. Outros das pernas, porque não deviam ir para determinados lugares. E somos nós que vamos descobrindo. Nosso querido e saudoso servo de Deus, Helder Câmara, ele nos lembrava muito. Como é que a gente pode pedir que as pessoas deixem de comer carne se elas nunca comem? Você já não tem. Você já não tem para comer carne todo dia. Não é? Então, não é este o significado. É realmente tirar alguma coisa daquilo que eu estou fazendo, até como exercício de autocontrole. Quer dizer, se eu não consigo, eu gosto tanto de Coca-Cola, se eu não consigo, durante a Quaresma, deixar de tomar Coca-Cola, como é que eu vou conseguir dizer não ao pecado? É porque muitas pessoas assim, fica difícil. Ontem, sexta-feira, se você não comeu, tem que comer um peixe. Senão, você vai estar cometendo um pecado. Agora veja, não é na assim. Sexta-feira Santa, a prática da igreja primitiva, qual era? O jejum é não comer. Era não comer nada durante a sexta. Os nossos primeiros cristãos, eles jejuavam. Eles não comiam nada na sexta-feira, desde o pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol da sexta. Isso é muito lógico. Se eu estou no velório de uma pessoa querida, eu tenho vontade de comer? Claro que eu não tenho. Claro que eu não tenho. Então é o dia
quando as pessoas querem mais comer, é na Sexta-feira Santa. É sinal de que não estão celebrando aquilo que realmente a gente está dizendo pelo calendário litúrgico. Eu volto a colocar, é a falta da informação, porque só há preocupação, a gente não pode comer carne. Então você compra o bacalhau, você compra uma sardinha, você compra um outro peixe e de repente a sua mesa está farta. Está mais farta do que os outros dias. Exatamente, uma grande festa. Parece que você vai ter que comer tudo num único dia, né? E todos os peixes com um cozimento diferente e na realidade a proposta isso pode até não é essa. lembrar, sem julgar nem condenar ninguém, o banquete de Herodes. Sim. E nós estamos em outro banquete. Nós estamos elasticendo aquele banquete da quinta-feira. Hoje e amanhã é o banquete da quinta-feira. É Jesus que entrega a sua vida para que a gente tenha vida plena. É outro banquete, é outra história. Outra história. Pastora, a malhação de Judas, ela tem alguma relação com a Semana Santa? Por tradição, sim. Biblicamente, não. Mas a gente respeita a visão popular, mas você não adianta você demonstrar tanta ira contra Judas, porque tenho certeza que se Judas voltasse depois de ter traído Jesus Cristo e pedido perdão a Jesus, eu não tenho dúvida que ele não iria se enforcar. Jesus o perdoaria. Então, para que tratar o mal com o mal? Ou representar, no aspecto psicológico, a vitória sobre o mal em si, que é a destruição, que é do Judas, não é? Como faz o boneco, essas coisas todas, mas que não dá. Às vezes é até uma catarse que se libera para poder ser, mas que hoje em dia não tem a finalidade precípua doutrinária bíblica de que representa ali uma vitória sobre o mal. Essa é a nossa visão. No interior e alguns bairros, pelo menos aqui do Recife, mais afastados, ainda as pessoas costumam fazer o boneco, pendurar ali, malham ele. Às vezes, muitos, né, nos últimos anos, têm colocado aquele boneco que está representando determinado político, né, o que ficou muito na moda. E passa uma brincadeira. Mas, de fato, essa história de você descontar toda a sua raiva. É aquela coisa também de fazer justiça com as próprias mãos. E que não é o caminho. O caminho não é esse. Nós sabemos que há outra maneira de se fazer justiça. É lutar por um mundo diferente, mas de não violência. Se for violência, só gera violência. Se for por aí, a gente nunca vai dar jeito ao mundo. Como mudar essa situação? Como fazer com que as pessoas elas possam entender o verdadeiro significado da Semana Santa e não ser apenas um feriadão, né? Uma época da gente se fartar com comer peixes, os crustáceos, ou então tomar vinho, ou só estar preocupado em garantir o ovo de Páscoa, um ovo de chocolate no domingo? Poder da informação. A informação, ela sendo liberada para o povo, ela é importante, mas meramente a informação, quando ela não é bem aproveitada, ela não se transforma em conhecimento. Informação por informação, tem muitas. Agora, é preciso se entender que eu preciso transformar a informação em conhecimento. Quando eu transformo isso, essa informação em conhecimento, esses dados em conhecimento, eu começo a aplicar isso na minha vida. Então, a reflexão é algo fundamental, que é refletir acerca de um determinado ponto, que é o caso, a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, onde, por exemplo, todos querem lembrar essa morte, não precisa ser na época da Semana Santa. Algumas igrejas celebram semanalmente, como a própria Igreja Católica, pela ceia do Senhor. Outras igrejas representam e fazem essa representação exatamente mensalmente. Isso é fazendo com que as pessoas entendam qual é o significado da Páscoa, na origem da igreja, mas bem antes da igreja de Jesus. Né? O significado da ressurreição, o significado exatamente da própria ceia, que se remete à morte, ressurreição e à perspectiva de vida eterna. Então, tudo isso é importante quando a gente orienta sobre o aspecto do cristianismo às pessoas. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não gostaria de encerrar o programa desse sábado de Aleluia sem uma mensagem de cada um de vocês para quem está em casa nos assistindo. Bom, senhor. O que eu queria lembrar, ou relembrar a todos, é que nós terminamos uma quaresma. 40 dias
nos preparando para a celebração da Páscoa de Jesus. Estamos terminando a Semana Santa. E eu queria lembrar a todos que essa semana só pode ter sido santa se a gente tivesse feito por onde ela ser santa. Senão, realmente, vai ser mais uma semana, como tanta gente disse. Então, se a gente aproveitou realmente das celebrações, da nossa participação, depois de ter presente em nós esse amor de Deus, o amor de Deus que é tão grande que o seu Filho dá a vida por nós. A gente pensar isso, né? E saber que essa vida dada foi de tal modo oferecida que está presente aí, que ela venceu a morte. E a gente chega até a dizer que a morte não mata mais. A nossa fé cristã é muito ousada. Então, que esta Semana Santa tenha sido para todos nós realmente um motivo e um espaço para a gente se decidir a melhorar. Ai, ok. Muito obrigada, gente. A gente espera poder tê-los de volta em algum outro momento. O Ponto de Vista está terminando no próximo sábado. Nós estaremos de volta às 10 para 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo, domingo de Páscoa, mas reflitam em tudo que foi colocado aqui e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!